Boa tarde, irmãos. A paz, tudo bem? Amados, olha que revelação, olha que mensagem, que revelação sensacional, sabe, amados? Essa revelação, ela ela nunca foi, divulgada, é algo assim que eu nunca ouvi em lugar nenhum, sabe, irmãos? Eh, Essa revelação ela é surpreendente, porque ela vai mostrar aqui os motivos, ó, motivos. Qual foi o motivo que levou Deus provar a Abraão? Os motivos, amados. Porque entenda que Deus ele não faz nada sem sem a percepção futura, presente e futuro. Olha o que aconteceu aqui no caso de Gênesis, sabe, Gênesis, Deus prova a Abraão. Olha o motivo, vai ser mostrado o motivo por que Deus fez isso. Vamos lá? Olha, eu estou aqui em Gênesis 22, vocês podem ler do 22 ao 1 até, até o 19, né, amados? Eu vou ter que, eu não vou poder fazer esse acompanhamento, porque senão o áudio vai ficar muito extenso. Mas vocês vão ter o entendimento, e eu também, né, desta revelação maravilhosa. Vamos lá, Deus prova a Abraão. Depois dessas coisas, pôs Deus a Abraão à prova e lhe disse: Abraão, esse lhe respondeu: Eis-me aqui. Acrescentou Deus: Toma teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, e vai à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes que eu te mostrarei. Chegando ao lugar, o 9, agora estou no 9. Chegando ao lugar que Deus lhe havia designado, ali edificou a Abraão um altar sobre ele, dispôs a lenha, amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar em cima da lenha. Estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão. Ele respondeu: Eis-me aqui. Então lhe disse: Não estendas a mão sobre o rapaz e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Olha que interessante, amados. Abraão ali, ele atendeu o pedido de Deus, mesmo sabendo que isto seria para que ele viesse a tirar a vida do seu filho, único filho amado, Isaque. Mas sabe por que, amados? Abraão atendeu a Deus nesse sentido, porque Abraão, ele tinha certeza, ele sabia que mesmo se ele fizesse isso, Deus é e sempre será poderoso para ressuscitar novamente Isaque. Olha só a confiança que Abraão demonstrou para com Deus, e que nós venhamos a ter essa confiança no sentido de aguardar o trabalhar de Deus e não temer a nada. Aqui Abraão provou que realmente ele ama a Deus e ficou provado esse amor, né, amados? Mas olha o motivo. Sabe por que Deus ele deu esta direção para Abraão? Amados, porque Isaac já estava reprovado desde o ventre materno. Isaac já estava reprovado, amados. Olha o motivo aqui, ó. Olha o motivo. Isaac, ele agiu de forma a desagradar a Deus. Ele estava cego.
espiritualmente e cego fisicamente no final da sua vida. Pode ver, Deus sabe o que faz, viu, amados? A gente, quando lê essa passagem de Abraão sem a revelação e seu entendimento, nós achamos que Deus está agindo de uma maneira que não deveria. Nós, às vezes, até pensamos assim, né, amados? Mas, se nós um dia pensamos assim, que nós viemos a pedir perdão a Deus, sabe? Porque Deus sabe o que faz. Olha só a situação agora no final da vida de Isaac. Olha o que Isaac fez. Até no subtítulo, ele vai deixar claro aqui quem é o preferido. Olha que interessante, Gênesis 27, o subtítulo está assim: Isaac abençoa a Jacó e a Esaú. Amados, mas não pode abençoar os dois de uma vez, é um só que tem que ser abençoado. É um só, e até o subtítulo coloca Jacó na frente, para vocês verem, né, amados, que Jacó sempre foi o escolhido, né, irmãos? Porque da linhagem de Jacó é que veio Jesus. Jesus veio da linhagem de Jacó, irmãos. Mas olha só a situação, como Isaac estava cego espiritualmente e cego também espiritualmente. Olha esse relato aqui, ó, 27, 1 ao 4. Tendo-se envelhecido Isaac, e já não podendo ver, porque os olhos se lhe enfraqueciam, chamou a Esaú, seu filho mais velho, e lhe disse: Meu filho, respondeu ele, aqui estou. Disse-lhe o pai: Estou velho, e não sei o dia da minha morte. Agora, pois, toma a tua arma, a tua aljava, o teu arco, sai ao campo e apanha para mim alguma caça, e faze-me uma comida saborosa, como eu aprecio, e traze-ma para que eu coma e te abençoe antes que eu morra. Olha só como Isaac estava cego. Ele ia abençoar a Esaú, sendo que o escolhido sempre foi Jacó. Agora nós, né, estamos entendendo o motivo que Deus deu aquela ordem, né? Deus provou Abraão ali, sabe, amados? Até para que ele viesse a tirar a vida, né? De, de Isaac. O motivo estava aqui. Isaac estava cego, porque quando ele fez isso, ele só poderia abençoar um, amados. E no subtítulo está dizendo que Isaac abençoa a Jacó e a Esaú, irmãos. Olha só como a situação de Isaac estava complicada. Então Deus já não podia mais contar com Isaac. Ele só deixou Isaac ali com vida, né, amados? Por amor a Abraão, sabe? Porque ele viu que Abraão ficou feliz com a criança. Ele não queria entristecer Abraão. Então, o trabalhar de Deus, viu, amados? Muitas das vezes, Deus ele mantém certas situações para não ver aquele que ama ele realmente, né? Porque aquela atitude de Abraão, realmente ele mostrou o amor dele para com Deus, né? Mas Deus sabia o que estava fazendo. E se Deus desse a ordem ali, Abraão também ia fazer aquilo. Mas olha, mesmo se Abraão fizesse aquilo, com certeza Jesus viria ao mundo, sabe, amados? Porque Deus ele não depende do ser humano para que os desígnios dele se cumpra. Que fique bem claro, né? Porque Deus é sobrenatural. Deus, amados, ele é o Todo-Poderoso e ele tem um entendimento de presente, futuro, de passado. Deus sabe todas as coisas e ele aqui ele já sabia. E olha, quando ele provou ali Abraão,
Isaac era uma criança, como que Deus já teve a visão lá na frente que ele ia cometer esse engano aqui, este erro aqui, que ia ser algo assim, amados, que ia dar uma direção totalmente assim desastrosa para a humanidade. Mas Deus manteve ali, sabe, Isaac. Mesmo Isaac já sendo reprovado, Deus manteve ele ali por amor a Abraão. Deus não queria ver Abraão triste, né, amados? E no final deu tudo certo, né? Porque o que aconteceu, né? Rebeca, né? Ele já tinha preparado Rebeca, né, para esse dia, né? Porque como consta aqui, né? Em Gênesis 25, né? 23, né? A promessa a Rebeca ali, né? Ah lá, respondeu-lhe o Senhor, 2 nações há no teu ventre. Aqui, amado, ele está conversando com Rebeca. 2 nações há no teu ventre, 2 povos nascidos de ti se dividirão. Um povo será mais forte que o outro, e o mais velho servirá ao mais moço. Cumpridos os dias para que desse a luz, eis que se achavam gêmeos no seu ventre. Saiu o primeiro ruivo, todo revestido de pelo, por isso lhe chamaram Esaú. Depois saiu o irmão, segurando com a mão o calcanhar de Esaú, por isso lhe chamaram Jacó. Era Isaac de 60 anos, quando Rebeca deu à luz. Está vendo, amados? Como Deus, ele já sabia que Isaac estava cego, então ele preparou os olhos de Rebeca, a atitude de Rebeca, para que Jesus viesse ao mundo. E isto aconteceu para mostrar que ninguém pode barrar os planos de Deus, mesmo Isaac cego, mesmo Isaac sendo o prometido, mesmo Isaac sendo aquele que queria fazer com que o mundo viesse a receber Jesus, mesmo Isaac reprovado, ele aprovou Rebeca, e através de Rebeca, e através da ação dela, dos olhos espirituais de Rebeca e dos olhos ali de Deus que estava em Rebeca, Jesus veio ao mundo. E hoje o mundo, amados, é governado pelo nosso eterno Jesus Cristo, assim será para todos sempre. Amém, amados? Eu agradeço a Deus por essa revelação. Eu creio que que deu para vocês entender, como eu também, né? O agir de Deus, e fique bem claro, ele não depende de circunstância, ele não depende de nada, porque Deus é Deus, amados. Então nós temos que louvar e adorar o nome do Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado, Senhor, por essa revelação, em nome de Jesus. Amém, Senhor, e amém.